Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Sua dúvida é se Deus teria escolhido, ou elegido, ou predestinado os salvos com base na presciência, ou seja, por Deus saber de antemão aqueles que um dia iriam crer em Jesus, decidiu então elegê-los e predestiná-los para a salvação. Por mais inacreditável que possa parecer, esta é a ideia que a grande maioria de cristãos, católicos e protestantes tem a respeito da eleição. Isso seria mais ou menos como dizer que o presidente foi eleito porque os que votaram nele sabiam que ele seria presidente, porque ele, de sua própria e espontânea vontade, assumiria o cargo no Palácio Presidencial de qualquer maneira. O problema com tal ideia é que foi a escolha ou eleição dos eleitores que deu àquele presidente o cargo, e não foi uma decisão que ele tomou de ser presidente que lhe garantiu o cargo. Numa democracia, o povo elege o presidente por vontade soberana do povo. Ou, então, não é uma eleição, não é uma democracia. A única expressão de vontade do candidato a presidente está em se candidatar ao cargo, mas ele não se põe lá. A coisa fica ainda mais absurda se nós imaginarmos alguém que nem mesmo fosse candidato, mas fosse totalmente avesso à ideia de ocupar tal cargo e quisesse manter distância dele a qualquer custo. A questão é que os que foram salvos não queriam ser salvos e jamais teriam feito tal escolha. Aqueles que acreditam na teoria da mera presciência de Deus e não na eleição ou predestinação divinas, alegam que se Deus tivesse escolhido de antemão os que seriam salvos, isso seria contra o livre-arbítrio do ser humano. Bem, o homem pode ter livre-arbítrio quando se trata de escolher entre comer pão com ou sem manteiga, mas quando a escolha é entre ter a Deus ou não ter a Deus, o que você acha que o homem escolheria? Não queremos que este reine sobre nós, diz em Lucas 19:14. Se Deus dissesse, quem me quer, levante a mão, será que nós veríamos alguma mão levantada na classe humana? O versículo a seguir responde essa questão. Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Ouviu bem? Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Em Jeremias 13, 23 diz, porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Se eu entender que de mim mesmo não tenho capacidade ou vontade de buscar a Deus, só me resta esperar que Deus me salve por graça. Não por escolha minha, mas porque Ele quer me salvar. E Ele certamente quis me salvar. Quis me buscar, quis me salvar. E foi por isso que Ele me escolheu quando eu nem existia. E isso não foi por Ele saber que eu viria a crer em Jesus, pois a presciência de Deus é boa o suficiente para também saber que antes de eu crer em Jesus, Ele fez com que a palavra chegasse até mim. Fez com que o Espírito Santo operasse em mim o novo nascimento. Fez com que esse novo nascimento me desse vida para poder sentir o peso do meu pecado. E então me deu fé para eu crer em Cristo como meu Salvador. Afinal de contas, a sua presciência também apontaria que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Tudo isso que eu falei está nesses versículos. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Efésios 1:4 diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:23 diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Efésios 5:26, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. João 3:5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 16:8 diz, e quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Efésios 2:8 diz,
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, dádiva de Deus. Filipenses 1,29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele. Romanos 12,3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 1 Coríntios 4,7, e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebesses, porque te glorias, como se não houveras recebido? E João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, disse o Senhor Jesus aos seus discípulos. A ideia de que poderia existir algo de bom em nós, que nos levasse a fazer a escolha correta, entra em conflito com a completa e total e absoluta perdição do homem pecador. Tal ideia dá margem a pensar que exista algum bem no ser humano, que não ficou tão arruinado assim. O melhor capítulo para esclarecer esse assunto é Romanos 9. Ali Paulo deixa muito claro que a eleição é um ato soberano de Deus, e isso serviu tanto para os patriarcas, como para Israel e agora também para a igreja. Os versículos a seguir são suficientes para aquele que reconhece a enormidade do seu próprio pecado e tem a certeza de que, se não fosse por intervenção divina, jamais teria crido em Jesus. Romanos 9,11 diz, porque não tendo eles, Jacó e Esaú, ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Em João 6, 37 e 44 diz, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor Jesus, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Efésios 1, de 3 a 11 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual Ele nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Romanos 8, 28 e 31 diz também, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito de Deus. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você ainda ousa dizer que teve alguma parte na sua salvação?